Então, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a essa aula. Nós vamos estar trabalhando hoje sobre os satélites de uma forma bem resumida, tá? Quero tentar trazer essas informações de uma forma bem concisa aqui para não ficar muito pesado para vocês, o que nós vamos ver agora. A nossa aula se encontra na página 30 do livro 2. Então, a gente vai estar estudando sobre satélites. E os princípios, tá, que envolvem o movimento dos satélites, e não só dos satélites, mas dos corpos celestes de um modo geral, eles se encontram, tá, nos livros, em alguns livros de Newton, mais precisamente nesse livro aqui chamado Principia, em que ele aborda as três leis das quais são tiradas posteriormente, através de Kepler e de outros físicos, as leis que regiam, então, o movimento dos planetas, tá? Então, vale ressaltar que na antiguidade acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que todos os corpos celestes eles se movimentavam ao redor da Terra, né? E que existia, digamos assim, como se o universo fosse uma bola e a gente estava dentro dessa bola e na parte, né, externa dessa bola ficava grudado ali as estrelas paradas, né? Mas depois de um tempo foi se percebendo que todas essas definições, essas teorias, esses argumentos, eles estavam errados e foi se formulando novas hipóteses, novos problemas, tá? Bom, voltando ao ponto do satélite, é interessante aqui que essas definições de satélites, toda a concepção, ela não é atual, tá? Ela é um pouco antiga, desde a época de Newton, tá? Newton ele acreditava que qualquer corpo poderia ser colocado em órbita em torno da Terra se sua velocidade fosse suficientemente grande, ou seja, a partir de uma determinada velocidade, nós poderíamos então colocar qualquer corpo ao redor da Terra girando, tá? Orbitando a Terra, se, né, claro, nós alcançássemos uma velocidade básica, que essa velocidade depois vai ser conhecida como velocidade de escape da Terra, tá? Mas não de escape da gravidade ali da órbita. Bom, os corpos lançados de se ver aqui, esse pontinho aqui, tá? Atingiriam pontos cada vez mais afastados se fosse lançado com velocidades cada vez maiores. Newton admitia também que a resistência do ar poderia afetar o movimento dos corpos nas proximidades da Terra. Então tinha que, no entanto, tinha que fazer o quê? Colocar esses corpos de uma altura, digamos assim, demasiadamente alta, de forma que não viesse a ser influenciado. Deixa eu tentar explicar essa parte de uma forma em desenho, tá? Seria basicamente o seguinte, digamos que isso daqui seja o planeta Terra, tá? Digamos que isso aqui seja o planeta Terra. Então, e suponhamos que isso aqui seja uma montanha alta, tá? Isso aqui seja um pico aqui e que Newton propôs que fosse enviado, então, de daqui fossem jogados os satélites. Então acontecia basicamente o seguinte: um satélite, um objeto ele era lançado, aí com determinada velocidade ele cairia aqui, como se fosse um míssil. Com a velocidade um pouco maior, cairia aqui. Depois ele começaria a cair mais para cá, e quanto maior fosse a velocidade de lançamento, mais longe esse objeto ia caindo, tá? Ele ia orbitando a Terra e ia caindo. Para nós, essa orbitação aqui, né, no desenho, ela fica bem clara de que o objeto estaria dando a volta, né, na Terra, mas como a Terra é muito grande, visivelmente é como se se o objeto não fizesse volta nenhuma, até como se estivesse andando de forma plana, porque essa é a concepção que nós temos visualmente. Mas ele vai estar orbitando a Terra, dando volta na Terra. Então, Newton acreditava o seguinte, que dependendo da velocidade com que o objeto fosse lançado, ele iria dar uma volta completa e aí ele continuaria, né, excessivamente o movimento até que ele continuasse se movimentando numa órbita fechada. Então,
ele continuaria sobrevoando, entre aspas, né? Ele ficaria ali flutuando na atmosfera ali, ou acima dela, ao redor da Terra. Essa era a concepção de Newton naquela época, tá? Bom, por que então satélites não foram lançados lá na época de Newton, né? Bem simples. Não tínhamos tecnologia suficiente para fazer tal proeza. Depois, se vocês estudarem um pouco de história, vocês vão encontrar também, por exemplo, Leonardo da Vinci, que projetou, por exemplo, uma ideia de helicóptero, e a gente poderia imaginar também que ele não foi para frente as ideias que ele teve, justamente porque não tinha tecnologia suficiente para poder, digamos assim, fazer aquilo que eles teriam proposto, tá? Então, a gente, como vocês sabem, nós temos um satélite natural, né? No planeta Terra, a gente tem um que é a Lua. Em Júpiter, por exemplo, existem vários satélites naturais. E em outros planetas terão também aí. Se não me engano, Júpiter são 11. E, inclusive, tem um que é do tamanho da Terra, se não estiver enganado. Né? Já até propuseram se não é possível fazer, tipo, uma moradia lá, né, para o ser humano. Mas essas são coisas que vocês podem dar um Google aí, né, dar uma pesquisadinha, que vocês conseguem ver essas informações, que de certa forma não são informações muito úteis, digamos assim, para o Enem, né? Alguma delas. Qual que é a dúvida aí? Bom, então vamos lá. Agora não. Nenhuma Então, dúvida. assim, gente, ok. Ó, então, um satélite artificial terrestre é simplesmente alguma coisa que é lançada, tá? De certa forma, com uma velocidade suficientemente alta para que esse objeto, tá, faça esse movimento aqui, ele fique rodeando a Terra, tá bom? Exatamente sobre a curvatura do planeta. Então, tá, é claro que esse meu desenho aqui não tá bonito, né? Porém, seria equivalente dizer o seguinte: o objeto vai fazer isso daqui, ó. Ué, ficou branco, tem. Seria equivalente dizer que o objeto vai ficar sobrevoando a Terra nesse formato aqui. Então, suponha que aqui dentro da Terra, e aí o objeto vai ficar sobrevoando ela nesse esqueminha. Então, essa é a ideia da concepção de satélite, tá? Ó, a velocidade de um satélite em órbita nas proximidades da superfície da Terra é de aproximadamente 8 quilômetros por segundo, tá? Então, só para termos aí categóricos, 8 quilômetros por segundo. Se a gente fosse transformar isso aqui em hora, tá? O que ia acontecer? Isso aqui é 8.000 metros por segundo. Para transformar em quilômetros por hora, lembrem-se, para transformar em quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. Aí só para vocês terem uma noçãozinha sobre isso aí, vai ficar isso aqui, ó. 8.000 vezes 3,6, que vai dar 28.800 quilômetros por hora. Então, essa será a velocidade de um satélite aí, para ficar orbitando aí o nosso planetinha. Bom, com tal velocidade, um pedaço de ferro se tornaria incandescente devido ao atrito com a atmosfera terrestre, e isso é o que acontece, por exemplo, com os meteoritos que vêm em direção à Terra. Tá? Por isso que esses meteoritos não afetam a nossa vida cotidiana, não caem na Terra fazendo estragos. Para que isso aconteça, esse pedaço de metal tem que ser muito grande, inclusive essa é a teoria na qual a gente se baseia de que os dinossauros foram destruídos. Né? O meteoro que caiu era muito grande, grande o suficiente para que ele não entrasse em combustão na atmosfera, não incendiasse, e aí ele não se transformou em estrela cadente. Essa é a ideia. Bom, agora para colocar um foguete em órbita terrestre, ele é inicialmente lançado na vertical, a seguir ele é inclinado através de comandos da Terra. Ao atingir determinada altitude na qual a resistência do ar pode ser considerada desprezível, ele é posicionado na horizontal. Então, é basicamente
isso daqui. Então, um satélite, né, quando ele é lançado através de um foguete, o que acontece? Geralmente ele é lançado na posição vertical, depois de um tempo ele é inclinado, e aí, quando ele chega na altitude correta, ele passa, tá, na horizontal. Essa horizontal aqui é muito importante que a gente entenda que provavelmente não é a horizontal que nós conhecemos, tá? Não é a mesma horizontal aqui da Terra, pois, né, como vocês devem perceber, ele vai estar no espaço e a ideia aí do espaço, a noção, né, de posição no espaço se torna diferente da nossa ideia de posição aqui. Os referenciais são diferentes, tá? Mas seria equivalente se nós pegássemos a Terra de perfil, seria equivalente a fazer isso aqui. O foguete é lançado horizontalmente, depois ele é inclinado. Lembrando para vocês que é o seguinte, o planeta Terra, ele já possui uma velocidade, tá, fixa, que é de aproximadamente 1.600 km por hora, tá? Mais ou menos isso aqui. Então, o que acontece? O satélite, quando ele se inclina, ele, além da velocidade dele, da velocidade do satélite, ele soma-se a velocidade dele à velocidade da Terra, tá? Essa é uma das coisas que nós não, né? Que a NASA faz, que a Rússia faz, para que o satélite que eles enviam, para que os foguetes que são enviados da Terra para a atmosfera, para entrar em órbita, eles gastem menos combustível. Então, eles fazem uso da velocidade da Terra para que isso aconteça de maneira mais econômica. Bom, agora voltando aqui, temos aqui o esqueminha, né, esse desenhozinho informando para a gente essa velocidade, e aí ele vai mostrar para a gente aqui o que acontece, tá? Lembrando que se a velocidade for inferior a 8 km por segundo, o que vai acontecer é o foguete é lançado, depois ele vai cair de cara na Terra, né? Se torcer, clicar no mapa que não dê nenhuma merda aí, destrua o foguete que acabou de ser lançado, tá? Então, esse é um cuidado, tá? Aí vai ter uma curiosidade aqui, ó, sobre erro da NASA, que poderia ter causado destruição de sonda, tá? Se vocês quiserem ler depois aqui, é uma informação que é interessante do ponto de vista de conhecimento, tá? Mas a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo. O que nós precisamos para essa aula aqui, por exemplo, para resolver os exercícios da aula, tá? Como vocês vão perceber, o movimento dos satélites, ele está dentro do movimento circular uniforme. Esse aqui é onde nós nos baseamos para o nosso estudo. Por quê? Porque o movimento do satélite, o movimento dos foguetes ao redor da Terra, né, eles são dados no movimento circular. Então, quais são as informações que a gente precisa saber? Primeiro, velocidade escalar, velocidade angular, frequência, período, além de que tem informações sobre o raio e a aceleração, das quais a gente estudou dentro desse conteúdozinho aqui, que foi o conteúdo baseado em aulas anteriores, tá? Movimento circular uniforme. Além disso, a gente viu o lançamento de projéteis, que também dá suporte em termos de fórmula, por exemplo, para a gente estudar isso aqui, tá? Aí eu abri aqui no Google, tá? Uma página sobre mapa mental de movimento de planetas, para vocês darem uma olhada. Então, aqui vocês têm os tipos de movimento, que pode ser rotação, translação, vai falar sobre equinócio, o solstício, tá? São algumas informações que são relevantes aí para o estudo, principalmente em questões teóricas, tá? O nosso foco aqui não vai ser essa parte teórica, mas nós vamos estar estudando posteriormente a relação da gravitação universal, tá? Que é isso aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Que é isso aqui, ó. A gravitação universal, ela vai ser baseada em 3 leis, que são as leis definidas por Kepler. Quem foi Kepler? Kepler foi um físico, tá? Depois, claro, muito depois de Newton, que usou as leis de Newton, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, para estar baseando o estudo dos corpos celestes, tá bom? A primeira lei de Newton descreve o seguinte, ó, as órbitas dos planetas,
tá? Bem como as órbitas dos satélites, elas são elipses, ou seja, o formato, apesar de ser bem próximo de ser uma circunferência, tá? É bom ficar claro para vocês que o movimento do satélite ao redor da Terra, dos planetas ao redor do Sol, dos meteoros ao redor dos sistemas solares que eles estão passando, tá bom? Ele não acontece de forma circular, ele acontece na forma elíptica, forma oval. Bom, na prática, é claro que essa forma oval aqui, ela está bem achatada, mas na prática é quase um círculo, mas não é um círculo perfeito, tá? E aí ele diz para a gente que o Sol ele ocupa um dos focos dessa elipse. Bom, no ensino médio, muitas vezes nós não estudamos de maneira bem interessante ou de maneira completa a questão da elipse, tá? Então, basicamente, se eu vou desenhar uma elipse aqui de uma maneira bem assim acentuada, tá? Bem oval mesmo. E aí a gente tem alguns elementos importantes, tá? Se eu traçar aqui um eixo X e um eixo Y, a gente vai ter o seguinte: existe dois pontos aqui na elipse que a gente chama ela de foco. E aí essa informação diz para a gente que o Sol ele vai estar num desses focos aqui. Pode ser que seja nesse, pode ser que seja nesse aqui, mas isso é só questão de referencial, tá? Vamos supor que seja desse lado aqui. E aí o movimento do planeta ele vai ocorrer sobre essa elipse. Isso aqui é interessante, por quê? Porque se você notar, existem momentos em que a Terra vai estar mais próxima do Sol e existem momentos como esse aqui que a Terra vai estar mais longe do Sol. E isso a gente poderia até entender como sendo o quê? Por exemplo, quando ela está mais próxima do Sol, mais quente. Quando está mais longe do Sol, menos quente, tá? Aí a gente tem essas mudanças de estações devido aí a essas distâncias que a Terra vai adquirindo em relação ao Sol. A segunda lei de Kepler vai dizer para a gente o seguinte, ó, o segmento que une o centro do Sol e de um planeta descreve áreas proporcionais aos intervalos de tempo de percurso. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, isso aqui é uma definição, apesar de que física, é uma questão bem matemática do problema, que ela vai nos assegurar o seguinte, que os objetos, né, ao redor do Sol, como a Terra, por exemplo, quando, por exemplo, a Terra andar uma semana, se você contar a parte de uma semana da translação da Terra em relação ao Sol, ela vai descrever uma área, por exemplo, do Sol à Terra, se você ligar os pontinhos aqui e desenhar e você calcular essa área, mesmo que seja aqui, se você tiver, por exemplo, desse ponto para cá, ela vai continuar sendo a mesma área. A área muda o formato, mas o tamanho dela, em termos matemáticos, né, vai continuar sendo o mesmo. E a terceira lei de Kepler diz o seguinte, que o quadrado do período de um planeta, período é o tempo que o planeta demora para dar uma volta ao redor do Sol. Por exemplo, a Terra demora um ano, demora 365 dias da Terra, né? Já outros planetas demoram mais, aqueles que estão mais longe do Sol demoram mais tempo do que a Terra, e aqueles que estão mais próximos do Sol demoram menos tempo que a Terra. Por exemplo, se eu não estiver enganado, o planeta Mercúrio demora 83 dias, mais ou menos, aí, para dar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, cada ano de Mercúrio, eles são aproximadamente aí 3 meses da Terra, tá? Então, em um ano da Terra, Mercúrio dá aí 4 voltas ao redor do Sol. Então, lá é um tempo, digamos assim, é mais rápido ao redor do Sol. Então, ele diz o seguinte, ó, o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo do planeta, tá? Esse raio aqui, ele é um pouco importante a gente entender que, na verdade, não é o raio, é o período, o semi-eixo maior, tá, da trajetória. Então, seria basicamente esse ponto até aqui, ó. Isso aqui não é o raio, a gente chama de A, só que aqui a gente vai chamar que é aproximadamente o raio, porque fazendo assim fica mais simples o cálculo, tá? E aí ele vai dizer para a gente que isso é constante. O que isso significa, né? Bom, isso significa na prática que você pode analisar o planeta Terra, ou por exemplo, o planeta Júpiter, que o período
tá? O período da Terra ao quadrado sobre o raio ao cubo da Terra. Isso aqui vai ser igual, por exemplo, o período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo. Então, isso que é interessante de forma matemática, a gente pode simplificar nessa expressão. E aí, por fim, nós temos a fórmula da gravitação universal. A gravitação universal vai dizer para a gente o quê? Primeiro, que a força de atração entre os corpos celestes, entre qualquer duas pessoas, por exemplo, ou qualquer dois objetos, tá? Ela é uma grandeza, uma constante chamada de constante universal da gravitação universal, G, vai ser a massa de um corpo vezes a massa do segundo corpo, dividido pela distância entre esses dois corpos ao quadrado. Então, essa é a fórmula para a gente calcular a força de atração gravitacional entre os corpos. A gente não vai se preocupar com ela agora, porque, como vocês vão poder perceber aqui, esse aqui não é o nosso foco ainda, tá? Bom, o nosso foco agora, por enquanto, é a gente associar o movimento uniforme com o movimento circular uniforme com o movimento dos planetas, tá? Dos satélites. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, vamos para os exercícios resolvidos, página 31. O exercício 7 diz assim, ó, determine o número de voltas efetuado pelo ponteiro 2 segundos durante um mês, ou seja, 30 dias. Geralmente, qualquer questão que pedir para vocês calcularem em relação ao mês, tá? Lembrem-se que a média vai ser de 30 dias durante o ano, então a gente usa sempre o 30 dias como base. Bom, é que é bem simples, é só a gente observar o seguinte, ó, em uma hora, o ponteiro dos segundos dá 60 voltas. Em um dia, ele vai dar, que é 24 horas, ele vai dar o quê? As 24 horas vezes as 60 voltas. Isso vai ser 1,44 vezes 10 ao cubo, ou, se você preferir, claro, isso aqui vai ser 24 vezes 60, vai dar 1.440, que vai ser equivalente em inovação científica, 1,44 vezes 10 ao cubo. Então, em 30 dias, o número total de voltas vai ser o quê? Os 30 dias, né? As 30 vezes as 60 voltas que ele vai dar aí para completar essas voltas. Alguma dúvida, gente? Nenhuma. Não, né? agora tudo tranquilo. Então, ok. Então, lembrando, tá? Nesse caso, é só você fazer as multiplicações em relação ao dias, a hora, dias e o ano. Nesse caso, ao mês, né? Se fosse ao ano, seria 365 dias. Ó, agora vamos para um que envolve velocidade. Ó, um carrinho elétrico percorre uma circunferência de raio igual a 40 metros com movimento uniforme e velocidade linear de 0,40 metros por segundo. A primeira coisa que é importante ressaltar aqui, movimento uniforme, como está aparecendo aqui, ó, na questão 8, é nós entendermos que todo movimento uniforme significa que a velocidade é constante. Tá? Aí a gente precisa diferenciar um ponto importante aqui. Quando o movimento é circular, a gente precisa lembrar que existem duas velocidades que são estudadas aqui. Nós temos a velocidade escalar, que vai ser indicada pela letra V, e a velocidade angular, que vai ser indicada pela letra ômega, né, a letra grega ômega. Essas duas velocidades elas são diferentes. Essa aqui verifica para a gente a rapidez com que um objeto anda, tá, em linha reta, para frente e para trás. E a velocidade angular, ela indica para a gente, na verdade, a rapidez com que um objeto gira, com que um objeto ele percorre um movimento circular. Ele vai girando em torno de um eixo. Então, são velocidades que têm funções diferentes para nos informar. Então, aqui a gente precisa lembrar o seguinte, ó, da aula de movimento circular, a relação entre essas duas velocidades é a seguinte, ó, a velocidade escalar, ela é a velocidade angular vezes o raio do movimento circular. Então, isso aqui é a velocidade que indica essas duas. Porém, a gente precisa lembrar
que a velocidade, por exemplo, escalar é 2π, que é esse 2πr aqui significa o nosso ΔS, por ser um círculo, a gente precisa lembrar que o comprimento de um círculo é 2πr, tá? Vocês estudam essa fórmula aqui em matemática. E aqui o período aqui embaixo, ou por exemplo, 2πr vezes a frequência f. E aí a gente tem aí várias outras fórmulas que vocês vão poder, por exemplo, encontrar isso lá no canal. Tem um vídeo que eu vou falar só sobre o movimento circular, que vai relembrar aí as fórmulas para vocês. Eu aconselho depois vocês darem uma olhada, tá? Então a gente tem quais informações? Raio e velocidade linear ou velocidade escalar. A letra A pede o seguinte: qual que é a velocidade angular? Bom, se eu sei que a velocidade escalar é a angular vezes o raio, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. A velocidade angular é a velocidade escalar dividido pelo raio. Eu só vou passar o R dividindo. Ou seja, para a letra A gente vai só fazer isso aqui, ó. Velocidade angular é a velocidade escalar dividido pelo raio. E na questão ele informa para a gente, ó, que o raio é 4 e a velocidade é 0,40. Então 0,40 dividido pelo raio, que é 4 metros. Então 0,4 dividido para 4 dá 0,1 radiano por segundo, que é a unidade de velocidade angular, tá? Então tá aqui resolvido. Só mostrando para vocês como que faz aqui passo a passo. E aí chega ao resultado. Aí na letra B pede para a gente calcular o período de rotação do carrinho. Para o período de rotação, é necessário pegar, por exemplo, as fórmulas do movimento circular e lembrar que a velocidade angular nada mais é do que 2π vezes o período, tá? Que é a fórmula que envolve velocidade angular e período. Aí é só fazer o quê? Passa o período multiplicando e depois passa a velocidade angular dividindo. Então fica 2π sobre velocidade angular. Aí é só substituir a velocidade angular que nós encontramos aqui. E aí nós temos 2 vezes, por exemplo, 3,14 dividido por 0,10, que vai dar isso aqui, ó. 20π, se a gente não substituir o 3,14, vai dar 20π segundos, mas substituindo o 3,14, nós vamos ter o quê? 2 vezes 3,14 dividido por 0,10, que vai dar aproximadamente aí 62,8 segundos, que 60 segundos é um minuto. Então vai dar aproximadamente esse valorzinho aí pra gente no resultado. Bom, e aí vocês vão encontrar outras questões resolvidas, eu não vou explicar todas aqui, pois elas estão resolvidas, aí é só observar atentamente, com cuidado. Agora para vocês na Classroom lá, que vocês façam essas atividades aqui. Claro, tá, gente? Que é baseado. Vocês precisam fazer aí para aula. Vocês precisam resolver as atividades, tá bom? E depois de resolver as atividades, eu quero que, é claro, para resolver as atividades, se tiver dúvida em relação às fórmulas, vejam o vídeo de movimento, ó, do movimento circular uniforme, o vídeo sobre esse assunto aqui, lá no canal. Eu vou dar uma olhada no canal e ver qual que é o link e solicitar junto da atividade. Eu vou colocar lá o link junto da atividade para vocês estudarem, tá bom? Serão essas atividades aqui, ó, da página 32 até a página 25, tá bom? Quero que vocês façam essas atividades. Façam aqui mesmo e depois mandem as fotos lá no Classroom e fiquem atentos lá porque eu vou colocar a data lá para vocês me enviarem ela, que vai ser na quarta-feira. Vou deixar todas as datas bonitinhas lá para vocês fazerem. Diga. Vai ser no seu e-mail pessoal ou Não. no e-mail do PDA? Nenhum dos dois. Vai ser no Classroom. Tá? Ó, para quem ainda
Não ficou atento? Não, Naquele professor, mesmo. é que o Thiago tá com dúvida se vai ser no Classroom da escola do PDA ou se vai ser no Classroom da conta pessoal do senhor. Cara, é porque é o seguinte, o da escola já tá funcionando? Tá. Eu acho que tá. Deixa eu dar Já, uma olhada aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui o da escola. Deixa eu entrar por esse outro navegador aqui, porque eu não quero deslogar do meu. Aí a gente já vê aqui. Então tá, eu vou criar um da escola aqui. Vou mandar lá no grupo o códigozinho para vocês entrarem, tá bom? E depois. E aí vocês podem estar enviando aqui. Valeu, Thiago, por essa dica aí. Eu não sabia que estava funcionando o da escola. E aí vai ser útil aí. Tem alguém professor, entrando? Mas o a da gente escola vai eu acho ficar. que já tá feito. Oi? O da escola eu acho que já tá feito, porque a gente entrou lá e já tinha um monte. Mas tem o da minha disciplina? Deixa eu ver aqui. Deixa eu Física ver. não tem. Não tem pronto. Eu que tenho que criar. Eu vou interromper aqui a aula, tá? A gravação. Então, deixa eu interromper.